Durante os últimos tempos, no canal David Eric, expusemos relatos de pessoas que receberam 1 milhão para fazer atividades um tanto quanto, digamos, estranhas, para dizer o mínimo. Se você não assistiu a algum deles, assista antes de continuar a assistir o vídeo de hoje, ou antes que saiam do ar. Links na descrição e comentário fixado. Meu nome não importa. O que importa é o meu cargo. Por 12 anos, fui analista sênior de risco e retorno na AMS. Para o mundo exterior, somos uma holding de investimentos fantasmas. Para a Receita Federal, não existimos. Para as vítimas que aliciamos, somos apenas conhecidos como a agência. Você provavelmente já ouviu as histórias, lendas urbanas modernas sobre pessoas desesperadas que recebem ofertas irrecusáveis. 1 milhão para vigiar um caixão, 1 milhão para ficar sentado numa sala branca, 1 milhão para namorar uma mulher que não é humana. A internet trata isso como ficção, creepypasta, coisa banal. Eu estou aqui para dizer que é tudo real. Eu vi os contratos, eu processei os pagamentos e, pior de tudo, eu vi os relatórios de pós-venda. A pergunta que todos fazem nesses relatos é: de onde vem tanto dinheiro? E desculpa se você foi um desses que pensou isso, mas essa é a pergunta de uma mente pobre. Dinheiro para a agência é papel. Imprimimos, lavamos, nós criamos dígitos em servidores offshore. O dinheiro não é o ativo, o dinheiro é a isca. A pergunta certa a se fazer é: o que a agência está comprando? Eu roubei 7 dossiês antes de pensar em sair dessa empresa de merda. 7 estudos de caso que provam a verdadeira natureza de toda essa operação. A agência não é uma empresa de segurança, nem um instituto de pesquisa científica. Ela é uma fazenda e vocês, o gado. Vou explicar o grande projeto referenciando os arquivos que tenho em mãos. Se você reconhecer algum nome, reze. Reze para que eles já estejam mortos. O primeiro arquivo se chama A Colheita de Adrenalina. Caso Misael, Operação Boa Safra. Começo por esse, porque foi o último que passou pela minha mesa antes de eu decidir vir aqui e expor tudo isso. O relatório de despesas do Coronel Valdemar. Misael, um ex-fuzileiro, foi pago para servir de espantalho no Mato Grosso. O contrato especificava segurança estática. A agência pagou $1 milhão para ele ficar parado numa cruz, enquanto criaturas pálidas, classificadas taxonomicamente como hominídeos subterrâneos necrófagos, subiam nele. Por que pagar $1 milhão? Por que não colocar um manequim com cheiro de carne? Porque o produto não era o milho vermelho. O milho era apenas o substrato para alimentar as criaturas. O verdadeiro produto era a química do medo contido. Quando Misael estava naquela cruz, imóvel, com um predador alfa cheirando seu rosto, o corpo dele estava produzindo um coquetel hormonal que a ciência médica comum mal compreende. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, mas misturados com uma feromona específica que só é liberada quando o ser humano aceita a morte iminente, mas se recusa a morrer. O traje de couro que ele usava não era uma proteção, era uma esponja. O material interno foi projetado para absorver o suor e as exalações químicas da pele de Misael. Quando Valdemar o resgatou, a primeira coisa que fizeram
Não foi tratar o ombro deslocado de Misael. Foi selar o traje a vácuo e enviá-lo para o nosso laboratório em Zurique. Extraíram gramas de um composto que usamos para estabilizar outras coisas. Coisas que não deveriam existir na nossa realidade. Misael acha que escapou, mas no relatório final consta impregnação de rastro bem-sucedida. Aquelas criaturas rastreiam por assinatura quântica, não apenas olfato. Elas vão encontrá-lo no 10º andar em São Paulo. O pagamento do 1 milhão serviu apenas para que ele se isolasse num lugar alto, facilitando a próxima fase de testes, a adaptação das criaturas a ambientes urbanos verticais. O próximo arquivo se chama O Projeto de Integração. Caso Lucas e Helena, Operação Skinwalker. As pessoas acham que o Sr. Alencar era um pai preocupado querendo um namorado para a filha, entre aspas, doente. O Sr. Alencar é um manipulador genético de nível 5. Helena não é humana, ela é uma entidade polimorfa, um skinwalker que foi capturado e submetido a um processo brutal de condicionamento pavloviano. O objetivo do contrato de Lucas não era o casamento, era testar a viabilidade da coabitação interespécie. Precisávamos saber se um humano comum, motivado pela ganância e pelo medo, conseguiria suprimir o instinto natural de fuga tempo suficiente para criar um vínculo emocional com um predador. Lucas foi essencialmente um treinador de cães, mas o cão, nesse caso, era um monstro que podia devorá-lo. O dinheiro que demos foi o reforço positivo para Lucas. A presença de Lucas foi o reforço positivo para Helena. O relatório indica que o experimento foi um sucesso parcial. Helena aprendeu a imitar afeto, mas Lucas desenvolveu psicose permanente. O produto aqui foi um manual de comportamento mimético. Graças aos dados coletados observando Lucas com as câmeras na casa com qualidade 8K capturando microexpressões, a agência agora tem um guia para ensinar outras entidades a se passarem por humanos. Vocês já cruzaram com eles na rua? Pessoas que piscam devagar demais, pessoas cujo sorriso não chega aos olhos. Eles foram treinados com base no sofrimento do Lucas. O próximo arquivo se chama O Sacrifício de Sangue. Caso Yuri, Operação Lázaro / Caixão. Este é o que me dá pesadelos. A crueldade burocrática do Sr. Alistair. O caso de Yuri é frequentemente mal interpretado. Ele achava que estava vigiando um cadáver que poderia reviver. A instrução era clara: se o caixão se mexer, bata até parar. A agência sabia que a irmã dele, Alice, estava viva lá dentro? Sim e não. Viva é um termo relativo quando se trata dos rituais que Alistair pratica. Alice estava num estado de suspensão induzida, servindo de canal. O objetivo não era manter o caixão fechado. O objetivo era forçar Yuri a quebrar o tabu fundamental da humanidade: o assassinato motivado por cobiça. O quarto onde Yuri ficou não era um porão comum. As paredes eram revestidas com ligas de cobre e chumbo, formando uma gaiola espiritual. Quando Yuri espancou o caixão, a angústia, a dor física de Alice e o horror psíquico de Yuri geraram uma descarga de energia. Nós chamamos isso de ressonância dissonante. Essa energia foi capturada por baterias de estado sólido no subsolo da mansão. É essa energia que alimenta as máquinas da divisão de TI. É o que mantém todos os nossos servidores rodando previsões do mercado de ações. A fortuna da agência literalmente vem do sangue de inocentes como Alice. O 1 milhão pago a Yuri foi uma mixaria perto dos bilhões que o algoritmo gerou
usando a energia daquele ritual. Yorioji é um homem rico, mas o relatório psicológico dele, atualizado mensalmente por drones de vigilância, mostra que ele gasta a maior parte do dinheiro em isolamento acústico. Ele ainda ouve as batidas e, ironicamente, a energia que ele emana em seu sofrimento contínuo ainda está sendo coletada remotamente. Para nós, ele é como uma bateria que nunca acaba. O próximo arquivo se chama A Quebra da Psique, caso David Walker, Operação Quarto Branco. O Sr. Blackwood é o chefe da Divisão de Recursos Humanos. Um título piadista, já que ele não vê humanos como recursos, mas como matéria-prima descartável. O experimento consistia em enviar propostas e mais propostas de dinheiro para que um homem chamado David Walker ficasse em sua residência sem poder sair em nenhum momento. Ele passou anos, ou que pareceram ser anos, para ganhar o que ganhou. Foi um teste de resistência à dilatação temporal. A agência está desenvolvendo tecnologias para viagens de longa duração, não para o espaço, mas para outros lugares. Lugares onde o tempo não flui. Precisávamos saber quanto tempo a mente humana aguenta no vácuo sensorial antes de se fragmentar. David foi o campeão. Ele durou mais do que qualquer outro. Mas o que saiu daquela residência não foi David Walker. Foi uma casca vazia com uma conta bancária cheia. O cartão Black que deram a ele não é um cartão de crédito comum. Cada vez que ele o usa, o chip envia uma localização para a agência. Estamos monitorando como um indivíduo totalmente desconectado da sociedade interage com a economia. David é o protótipo do cidadão do futuro que a agência quer criar. Rico, obediente, sem laços familiares, sem desejos reais, apenas existindo. O próximo arquivo deram o nome de A Dobra da Realidade, caso Davi, Operação Chaminé / Papai Noel. Vladimir Klov, um excêntrico, dizem, um monstro, digo eu. O teste que ele impôs a Davi, descer por uma chaminé impossível para entregar um presente a uma entidade que não deveria existir, foi um teste de geometria não euclidiana aplicada. Aquele porão, aquela fornalha, aquilo era uma dobra espacial. Precisávamos de um observador consciente, no caso Davi, para ancorar a realidade, enquanto a entidade, o tal Papai Noel decrépito, se alimentava. A física quântica diz que a realidade muda quando observada. Davi foi pago para observar o impossível e não enlouquecer, validando assim a existência daquela abominação em nosso plano de existência. Se ninguém visse, a criatura não poderia se materializar. Davi a trouxe para a realidade com seu olhar aterrorizado. $1 milhão foi o pagamento pelo serviço de parteiro de monstros. Próximo arquivo: o vírus memético. Caso O Revisor. Operação Videodrome. Herman e o inválido Emmett. Eles cuidam da divisão de mídia. O pobre revisor que teve que assistir a aqueles vídeos bizarros achou que estava procurando um código. Ele estava, na verdade, sendo infectado. Os vídeos são riscos meméticos. São imagens que, quando processadas pelo cérebro humano, abrem portas mentais. O código que ele procurava era a chave de ativação. Ao encontrar o filme certo e assisti-lo, o revisor permitiu que a entidade presa na fita digital passasse para a mente dele. Ele agora é um hospedeiro. O pagamento foi apenas para garantir que ele ficasse quieto enquanto a incubação acontecia. Nós não queríamos que ele fosse à polícia. Queríamos que ele fosse para casa, se trancasse
e deixasse a coisa crescer dentro de sua psique. E por fim, o arquivo EMA. Caso Brian e Carol. Operação Limite / Kessler. E então temos a divisão EMA, Escritório de Métodos Aprimorados, gerida pelo Dr. Kessler. Muita gente acha que a EMA paga as pessoas para sofrerem dor física, injeções, choques. Isso é o que eles mostram na vitrine. Mas o verdadeiro projeto de Kessler não é sobre o corpo, é sobre realidade simulada. O caso de Brian e Carol é o exemplo perfeito da eficiência de custos da agência. Brian acha que recebeu o dinheiro. Ele tem memórias vívidas de sair do prédio, de ver a namorada enlouquecer, bater a cabeça no vidro, ser levada por paramédicos. Ele viveu semanas de angústia pós-traumática. Mas a verdade está nos arquivos de áudio da sessão. No final da fita, ouve-se a voz da Carol, a Carol real, sentada na cadeira ao lado, dizendo: "Kessler, tire isso dele, eu acho que ele já teve o suficiente." Brian nunca saiu daquela sala. Ele nunca recebeu o choque. A tiara de metal que colocaram na cabeça dele induziu uma alucinação de longo prazo. A agência criou uma vida inteira de sofrimento dentro de alguns segundos de tempo real. Por que isso é valioso para nós? Porque é o crime perfeito. A agência não precisa pagar $1 milhão se o sujeito viver a riqueza apenas dentro de sua própria mente. Mas, como já disse, dinheiro não é problema para a agência. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia de prisão neural. Brian é o protótipo do prisioneiro eterno, alguém que sofre e gera dados de estresse para nossos algoritmos, mas cujo corpo está imóvel, barato de manter, enquanto sua mente corre em círculos num pesadelo programado. O dinheiro que oferecemos a ele eram apenas pixels numa tela mental. Ele vendeu a alma por uma ilusão. É isso. Agora você entende? Ninguém ganha na loteria da agência. O dinheiro é dinheiro de silêncio? Não, é dinheiro de rastreamento. Cada centavo que a agência pagou a essas pessoas é digitalmente marcado. Nós sabemos o que Yuli compra, sabemos onde Misael se esconde, sabemos quais remédios Lucas toma. Nós criamos uma rede de cobaias ricas e traumatizadas, espalhadas pelo mundo. Eles são células adormecidas. E por que estou contando isso agora? Porque ontem, ao auditar os arquivos da fase 2, encontrei meu próprio nome, não como funcionário, mas como ativo. Aparentemente, meu trabalho de catalogar esses horrores também era um teste de dessensibilização. Eles queriam ver quanto tempo eu aguentaria olhar para o abismo sem piscar. E agora que atingi o limite, meu contrato vai ser encerrado. Mas o pior de tudo é que não haverá $1 milhão para mim, R$1 milhão, seja o que for. Haverá apenas uma equipe de limpeza. Estou ouvindo passos no corredor agora. Eu diria que era algo normal, afinal estou dentro de uma unidade deles. Mas esses sons não soam como sapatos sociais de seguranças. Soam como garras batendo no piso. Se chegar alguma proposta para você, eu sei, pode ser bem tentador, mas não aceite o dinheiro. Não importa o quão desesperado você esteja. Não importa se a dívida é com o banco ou com a máfia. A dívida com a agência é paga com a alma. Se você vir um anúncio de emprego que paga bem demais para fazer pouco demais, lembre-se do cheiro do traje de Misael. Lembre-se do choro de Alice no caixão. Eles não querem seu trabalho. Eles querem você. Eles estão...
Até a próxima. Obrigado.